Graça e Paz, viajantes missionários. Você já parou para pensar qual será o momento ideal que o Senhor te enviará para missões? Olá, amados! Você assistiu o meu último vídeo onde eu contei o meu testemunho de como o Senhor me tirou da falência e hoje me leva para os 4 cantos da terra como missionária? Se não assistiu, assiste lá, porque hoje eu vou contar para você qual foi o momento exato que o Senhor me levantou e a minha primeira viagem missionária. Como saber se você tem um chamado missionário? Na realidade, para a maioria das pessoas, eu creio que o Senhor ele vai chamar você no momento que você não pode fazer missão. Não que você não possa ir, mas vai ser um momento que você não pode financeiramente. Você vai estar vivendo uma situação na família ou alguma situação pessoal que te impede, que aparentemente te impede de fazer missões, fazer o ID do Senhor. Mas nós temos que pensar que Deus não trabalha sob circunstâncias. Nós sim que ficamos firmados nas circunstâncias e olhamos para a situação e definimos se dá ou não dá para fazer alguma coisa. Mas Deus não trabalha assim. Primeiro que Ele não trabalha no mesmo relógio que o nosso e Ele não precisa de nenhum recurso material nem humano para realizar aquilo que Ele estabeleceu. O meu chamado eu recebi há muito tempo atrás, até mesmo antes de ser cristã, antes de servir a Jesus Cristo. Porque Deus foi me preparando durante toda a minha trajetória para exercer o que eu exerço hoje e foi me capacitando, me dando as qualidades necessárias para fazer esse trabalho. Primeiramente foi o desenvolvimento de idiomas, no caso do inglês, que foi um idioma que se destacou na minha vida, que eu consegui desde muito cedo falar. Depois foi porque eu comecei a fazer viagens internacionais muito antes de conhecer a Jesus. Isso me despertou uma vontade muito grande de sempre viajar. Isso eu sempre tive na realidade. Desde pequena eu folheava as revistas de viagem, as revistas que falavam muito de intercâmbio e assim, para mim era um mundo à parte, mas eu sonhava muito e falava, um dia eu chego lá. Objetivamente, quando eu tive a oportunidade de estudar inglês, eu não perdi, eu me dediquei e sempre com aquele foco, né? Aquele foco que eu vou conseguir. Eu vou conseguir, se alguém vai, eu também posso ir. Então esse era o foco meu. E meu foco já era voltado para a minha vida pessoal, desenvolver grandes coisas da minha vida pessoal, que na realidade é da maioria das pessoas, né? As pessoas querem, não é errado, né? Querem crescer, né? Fazer alguma coisa importante, só que o Senhor Jesus Cristo nos chama para servir. Não que servir nós vamos ser prejudicados em servir as pessoas. Muito pelo contrário, quanto mais você serve, mais abençoado você é. Qualquer dia desses eu vou contar para vocês como foram as minhas primeiras viagens de intercâmbio antes de servir Jesus, que pode te ajudar também, né, a desenvolver, a realmente colocar em prática o seu desejo de viajar, seja por intercâmbio ou da maneira que for. Mas hoje eu vou contar para vocês naquele momento que, voltando lá para o meu testemunho, vou deixar aí no cards para vocês aí em cima, vocês acessem lá, assistam, porque aí vocês vão ter uma noção maior do que eu estou falando. Não que quem não viu não vai entender, mas assim, é bem legal, porque aí você já faz uma conclusão, junta as duas histórias aí, que é uma história só na realidade. Depois de todo o alvoroço que eu passei, eu consegui um emprego fixo, que foi meu último emprego, foi que eu fiquei mais anos depois que eu fali. Logo quando eu comecei desse trabalho, que na realidade vieram outros antes, que depois culminou nesse trabalho, eu só pagava a dívida, como eu expliquei, e não tinha a menor possibilidade de viajar. Eu tinha passado 3 anos no negócio, que eu ficava trabalhando praticamente de segunda a segunda, das 7 da manhã às 11 da noite, meia-noite. Então eu não tive tempo de férias e assim, minha vida se resumiu àquilo. E quando eu vi que a minha vida voltou ao normal, eu comecei a ter necessidade de ter férias, de viajar, porque eu gosto muito de viajar. Antes mesmo de servir a Cristo, de ser chamada para missionária, sempre gostei muito e sempre fui, né? Sempre dava um jeito de ir. Foi nessa época que aí eu me deparei com um grande problema. Eu queria viajar, mas aí eu pensei, eu não estou no momento de viagem. Já estava começando a ganhar relativamente bem, mas eu não podia usar aquele dinheiro para viagem. Não satisfeita com isso, eu comecei a sonhar. É muito importante a gente sonhar e buscar possibilidades. Comecei a procurar na internet maneiras de se viajar barato.
Eu já tinha o costume de viajar e ficar muito em hostel, o que fazia com que minhas viagens ficassem bem baratas. E foi nessa busca sobre esse assunto eu encontrei o site da Worldpackers, que era novo, tinha acabado de começar no Brasil, era bem novo. Eu conheci o Worldpackers, achei bem interessante a proposta e pensei, nossa, com esse site acho que dá para eu viajar, porque se eu for pagar só a passagem, né, e alguma coisa para passear lá, eu consigo. Eu me inscrevi e acabei indo fazer um mês de voluntariado num hostel lá na cidade de Belo Horizonte. E nesse mês que eu fui para a cidade de Belo Horizonte, basicamente eu consegui uma passagem de avião muito barata mesmo, até mais barata do que o ônibus, porque eu já tinha mais ou menos uma ideia de como buscar as promoções das passagens de avião baratas. E eu fui. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui para ficar no meu mês de férias, justamente no meu mês de férias, e eu fui com muito pouco dinheiro, não tinha dinheiro quase nada para gastar lá, basicamente para comer, né? E fui com dinheiro para transporte básico. E foi assim. A minha intenção nessa viagem não era fazer missão, nem passou pela minha cabeça em fazer missões. A minha intenção era viajar, era descansar, era férias, era essa a minha intenção. Mas foi aí que o Senhor começou a desenvolver o meu lado missionário que eu já tinha chamado. Agora, voltando lá atrás, antes disso, eu fiz, nesse período antes dessa viagem, eu fiz um curso de missões transculturais na Jocum. Um curso aos sábados, que era à tarde, e eu fiz durante 4 meses, mais de 4 meses, um semestre o curso. Logo depois desse curso, a gente fez o prático, porque assim, a gente faz o curso missionário e vai para a parte prática, que foi em Campo Grande. E em Campo Grande a gente foi visitar uma tribo, a tribo Terena. Foi um grupo pessoal do curso, a gente foi de ônibus, assim, foram horas e horas de viagem, mas foi fantástico, foi uma experiência maravilhosa que eu passei, que eu pude ver como se faz missões, aprendi muita coisa, muita teoria, e aí coloquei na prática e aquilo foi enriquecedor para a minha vida. Então é super importante essa preparação, ainda que foi apenas 6 meses, foi uma preparação bem rica e eu consegui entender muita coisa. Logo que eu terminei o curso, eu já fazia parte, obviamente, já era cristã e fazia parte do ministério, só que dentro do ministério na igreja que eu congregava, eu não tinha muita possibilidade de desenvolver aquilo que eu tinha aprendido. Porque eu pensava, assim, a gente tem essa visão, como que tem chamado missionário, que é a igreja que vai nos chamar, a congregação que a gente faz parte, mas nem sempre, possivelmente. No meu caso, eu era muito barrada dentro dessa congregação. Só que era todo um plano de Deus, porque assim, Deus não queria fazer missões pela igreja. Ele não queria limitar essa obra, ele queria que essa obra se expandisse para canal, para site e para muitas outras coisas que o Senhor tem para fazer pela frente de projetos dentro do Viajante Missionário. Então, por isso, hoje eu entendo que assim, tudo tem um propósito. Quando Deus tem uma porta fechada, assim, fica feliz, porque a porta que está fechada não é boa para você e Deus tem uma porta melhor. Depois de tudo isso do curso, deixei um pouco de lado, continuei tocando minha vida num culto do lar. Um rapaz que fez a pregação, o Senhor usou ele para me falar que a partir daquele momento, daquele dia, o Senhor estava abrindo as portas para missões e que ele me via descendo e subindo de avião. Ele falou assim, eu só vejo você descendo e subindo de avião e o Senhor está abrindo a partir de hoje. Eu recebi e fui para casa e não passou muito tempo que surgiu essa oportunidade. E aí, vou lá eu para Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte com o sonho de conhecer cidades históricas, porque eu sempre tive esse sonho desde pequena, que eu lia as reportagens nas revistas. E eu falei assim, se der, se não for tão caro, a gente vai fazer isso aí. Levei um pouco de dinheiro, muito pouco, gente, era muito pouco, eu me lembro. Não me lembro exatamente quanto, mas eu levei muito pouco. E o hostel que eu fiquei, eu oferecia café da manhã, eu comprava minha alimentação, mas basicamente dentro da cidade de Belo Horizonte eu caminhava bastante, pegava um ônibus ou outro para os lugares mais distantes, né? Porque eu fiquei numa região basicamente central, um bairro basicamente central, porque o hostel geralmente fica num lugar mais turístico. E aí eu conheci toda a cidade de Belo Horizonte, fiz as cidades históricas, acabei passando o Natal em Ouro Preto, conheci uma galera muito bacana lá. E todas as pessoas, assim, na sua maioria, não crentes.
Mas aí, porque eu estava passando umas férias que pra mim eram simplesmente umas férias. Só que o Senhor começou a me despertar para o chamado nesse lugar. Por quê? Porque as pessoas, elas notavam a diferença do meu comportamento para com delas. Porque você, como servo de Cristo, você tem uma diferença na sua maneira de falar, de se comportar, até de se vestir. Você tem essa diferença. E as pessoas notam. E as pessoas ficavam... E eu fazia amizade com pessoas do mundo inteiro. Geralmente combinava, tipo, vamos sair amanhã, vamos com tal ponto turístico, porque eles também eram turistas. E saímos em grupo e algumas pessoas. E nisso, sempre com essa questão da diferença, eu comecei a pregar muito o evangelho para esse pessoal. Então eu falava, explicava, eles perguntavam. E teve assim, tinha pessoas que paravam comigo ali, você estava na recepção, que era próximo ao bar, e iam lá e começavam a conversar comigo enquanto eu estava na recepção, e eu pregava a palavra. Eu me lembro que tinha um rapaz da Inglaterra que ele sempre conversava comigo, e eu preguei, basicamente eu lembro que eu preguei de Gênesis e Apocalipse para esse rapaz. E ele ia perguntar, ele tinha curiosidade de saber. E aí eu acabei pregando para muita gente. E eu percebi que essa era uma maneira de levar o evangelho de Jesus Cristo, mas até então era circunstancial. Mas a partir daí, depois dessa viagem, dessas férias, no ano seguinte, nas minhas férias seguintes, aconteceu uma situação comigo. Essa história eu vou te deixar para contar no próximo vídeo. Se você quiser realmente saber da história, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai ativando o sininho e deixa aí seu comentário e seu like, porque aí sim eu conto, senão eu não vou contar para você não. Então hoje eu fico por aqui na metade da história e na próxima semana eu volto contando como é que foi minha experiência no Chile e quais os outros lugares que eu fui parar logo depois de ir para lá. Então graça e paz a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Te espero para saber o resto da história.